Olá, tudo bem? Oi, gente! Está procurando imóvel para comprar em Portugal? Então não deixe de fazer essas 5 perguntas para o seu consultor imobiliário e para você mesmo. Muito importante isso, gente. E para quem não me conhece, meu nome é Renata. O meu é Guilherme. Nós somos o canal My Arquiplace. Nós mostramos um pouquinho das freguesias de Portugal para vocês e damos dicas de arquitetura e de imóveis aqui em Portugal. Bom, gente, você já sabe que vai comprar um imóvel, já sabe o valor que você quer utilizar e já sabe a tipologia que você gostaria. Nós também estamos na busca por um imóvel e temos as nossas preocupações. E hoje nós vamos dividir elas com vocês. Isso mesmo, gente. E deixamos para o final desse vídeo a pergunta mais importante e vamos explicar tintim por tintim como você analisa. Bom, gente, pergunta número 1. Como é a vizinhança? O que você precisa verificar nisso? Se o local que você escolheu realmente é um local seguro, né? Apesar de Portugal a gente saber que é extremamente seguro, mas tem algumas regiões que você tem que ter um certo cuidado também, né? E verificar alguns pontos também próximos, não é verdade? Sim, é muito importante, além de você analisar todo o entorno, então hospitais, escolas, tudo que você vai precisar, mercado, transporte, você analisar a vizinhança imediata do seu imóvel, porque de repente pode ter alguma coisa barulhenta, nós já passamos por isso. Exatamente. Algum bar, alguma coisa que faça muito barulho e possa te incomodar. Então você precisa saber. Se você não liga, não tem problema, mas saiba, conheça. Você pode verificar primeiramente no próprio Google. Sim. Né? Então vai no Google, entra ali na região com o Google. Com o homenzinho que anda. Exatamente. Você pode depois ir, caso você tenha condições, vai até a região, conheça, dá umas voltas na região, né? Verifique se de repente você já viu o seu imóvel, já encontrou o imóvel, veja embaixo o que tem. Né? Nós, por exemplo, que nem o exemplo que a Renata passou, nós ficamos num apartamento um tempo atrás que tinha um bar embaixo, assim, em frente do apartamento. E era extremamente bagunceiro, né? O pessoal ficava ali na porta gritando. Ou seja, a gente levava na boa, mas pode ser que tenha gente que não leve. Exatamente. Não é verdade? A proximidade com um hospital, por exemplo, pode ser interessante para algumas pessoas, mas pode ser que não, porque existe um trânsito de ambulância e você tem que estar preparado para isso. Sirene para todo lado, né? Então, se você não liga, se você está em andares altos, por exemplo, no edifício, talvez não incomode tanto. Né? Mas tudo isso é bom você verificar. E isso tudo que a gente está falando, gente, é situações que nós já passamos, tá bom? E nós estamos verificando agora. Exatamente. E se você não puder visitar pessoalmente as redondezas, contrate uma consultoria para isso ou converse bastante com o seu consultor imobiliário. Peça para ele fazer essa visita para você. Isso mesmo. E se possível, até gravar para você, né? Exatamente. Pergunta número 2. Como é a exposição solar do seu imóvel? Isso a gente bate na tecla, em vários vídeos a gente já falou. Isso mesmo. Mas é porque é muito, muito importante. E antes de vir para Portugal, eu não achava que era tão importante assim, até a gente sentir na pele. Isso mesmo, a gente tinha pesquisado, a gente já tinha ouvido falar, mas a gente não imaginava que era tanto assim. Que no Brasil existe essa importância também, nos projetos de arquitetura é sempre analisado a exposição solar, mas em Portugal isso faz uma diferença enorme. Se o seu imóvel não recebe sol, e se ele é voltado para a fachada norte, ele não recebe sol, quase que durante o ano todo, as suas coisas vão mofar, tudo vai mofar, vai ficar verde. E é uma tristeza, e não tem o que fazer, porque se o sol bate direto, vamos supor que é preferível você ter uma fachada poente, por exemplo, onde o sol da tarde vai entrar no seu imóvel e você usa artifícios para barrar isso, beleza? Você coloca um story, você coloca uma cortina, um blackout, qualquer coisa, mas se o sol não entra, não tem como você criar um sol, concorda? Verdade, né? E outra, gente, o inverno aqui é muito úmido. Muito. Então isso conta muito realmente. Nós estamos passando isso na pele. Não tá é bom? fácil. Tá gostando do tema desse vídeo?
Então, deixa um like pra gente, já se inscreve no canal e deixa nos comentários se você está buscando imóvel em Portugal, quais estão sendo as dificuldades que você está encontrando. Vamos dividir isso daí. Vamos sim. Pergunta número 3. Tem condomínio organizado caso seja um edifício, não seja uma moradia, e sim um apartamento? Por que eu falo isso? Porque aqui não é de praxe, nem todos, não é comum, nem todos os edifícios têm esse condomínio organizado. E aí você se depara com edifícios completamente maltratados, né? Precisando fazer aí revitalizações tanto internas como externas, né? E isso não é bom, com certeza, você vai ter problemas sempre. Então verifique isso é muito importante para você. Se houver um condomínio organizado, pode ser que existem já reformas programadas para o prédio. Sim. Então, de repente, não tá bom naquele momento, mas já existe uma previsão de melhoria. Então isso pode ser um ponto importante para você não perder boas oportunidades. Exatamente. Outra coisa, é bom para você verificar também por causa do custo, né? Existem valores dentro desses condomínios organizados. Então você precisa saber, né, quanto que eu vou pagar por mês por isso. Existem alguns extras, né? Então é bom você já estar inteirado sobre esse assunto ou pedir para o seu consultor imobiliário que tire essas dúvidas para você, né? E se não existe um condomínio organizado, procura saber quem faz a limpeza das áreas comuns, quem coloca o lixo para fora. Veja como isso funciona. Tem água disponível para limpeza? Ou alguém vai ter que fornecer essa água? Outro ponto importante é analisar se o prédio aceita animais de estimação. Isso mesmo. Muita gente já prevê vir com um animal, foi o nosso caso, isso, né? E é um ponto importante para ser perguntado. Sim, porque os condomínios decidem se pode ou não ter um animal de estimação. Pergunta número 4. Existe vaga de garagem no prédio? E se não existe, como que é para estacionar nas redondezas? Aqui em Portugal existem estacionamentos subterrâneos públicos, existem áreas externas, né, ruas, onde só os moradores podem estacionar a partir de um certo horário. Enfim, existem regras. Quanto mais próximo do centro, das áreas centrais você tiver, mais difícil vai ser de estacionar. Mas não quer dizer que uma área distante não possa ter uma rua muito estreita, que não dá para parar, tem que parar próximo. Então, assim, analise essa situação. É fácil de estacionar? Mesmo que você não tenha carro, pode ser que você receba visita. Então, é bom você saber como que funciona isso. Isso mesmo, gente. A gente sabe que em Portugal, principalmente em Lisboa, grande dos centros, é muito difícil de estacionar. Tem muito carro, né? Então tem que verificar isso com certeza. E não é barato você ficar pagando o estacionamento. Então esse é um ponto que você tem que levar em consideração. Outro ponto, em geral, a maioria dos edifícios que são, vamos dizer assim, um pouco mais antigos, não tem vaga para estacionamento. Não tem estacionamento, quer dizer, internamente. Então, você tem que tomar cuidado e tem que perguntar sempre. Outra coisa que a gente vê muito, nós moramos numa rua muito movimentada, com muito difícil de estacionar. E quando as pessoas estacionam no lugar errado ou estacionam só rapidinho para fazer alguma coisa, muitas vezes a gente vê as rodas dos carros travadas. Isso. Aqui, como é que funciona? Não é simplesmente uma multa. Se você está num local irregular e passa o responsável para verificar, né? Eles travam a roda, eles passam uma fita em volta do carro. Eles enfeitam o Exatamente. carro, para você passar bastante vergonha. Isso, e você só tira o carro quando pagar a multa. Exato. Então, fiquem atentos com isso, porque no mínimo é constrangedor. Pergunta número 5. Qual é a classificação energética deste imóvel? Existe aqui em Portugal o certificado energético dos imóveis e para eles estarem sendo comercializados é obrigatório ter esse certificado. Então peça e leia. Eu já disse isso em outros vídeos também, mas é que é muito importante. E assim, se você vai comprar um imóvel que necessita de reforma, você vai entender o que precisa ser feito para melhorar. Por exemplo, você está vendo um apartamento lindo, branquinho, remodeladinho, uma graça. Coisa mais linda. Classificação energética E. Por quê? Você tem que perguntar por quê. E aí, você lendo o certificado, você vai entender. Muitas vezes a parede não tem isolamento,
Muitas vezes pode ser o terceiro pavimento e a cobertura não tem isolamento. As esquadrias podem ser de vidro simples e isso pode interferir. O tipo de aquecimento das águas. Então, assim, não deixa de pedir explicação, de entender como que funciona o certificado energético. Isso vai fazer com que você não tenha surpresas futuras. Eu vou mostrar para vocês agora como que se lê. Vou mostrar um exemplo de um certificado energético classe E e tudo que precisa melhorar nele. Vou dar um exemplo então de um certificado energético com classificação E. Então é uma classificação ruim. Precisamos entender o que está acontecendo aqui. Eu vou colocar algumas partes aqui do certificado energético para vocês verem como funciona. Ele está dizendo aqui que a gente precisa fazer um isolamento térmico nas paredes exteriores e aplicação de teto falso com isolamento térmico, porque nesse caso o apartamento está no último pavimento. Então, acima dele só tem a cobertura e não tem isolamento. E também o que precisa ser feito é a substituição de equipamento atual ou instalação de sistema de ar-condicionado, bomba de calor split, multi-split, com elevada classificação energética. Esses são os 3 itens principais para melhorar a classificação desse apartamento aqui. Então, se você fizer uma delas, ele já parte para a classificação D. Se você fizer a outra D e a outra C. E se você fizer todas as medidas, a 1, a 2 e a 3, que você vai gastar cerca de 15.800 euros para fazer, vai ter uma economia, uma redução anual de 1.320 euros estimada, né, na sua fatura, e a classificação do imóvel passa a ser B-. Olha que maravilha! Então você precisa ter essa consciência, se você vai fazer ou não, é uma questão sua, mas você sabe o que tem que fazer. Essa parte do certificado é bem legal também, porque ele vai falando face por face, né, parede por parede, qual é a área em cada parte aqui da exposição solar, é muito bacana. Aqui nessa parte ele começa a detalhar tudo que tem que ser feito, as melhorias que precisam ser feitas. Aqui ele vai falar das esquadrias. Nesse caso, ele não está sugerindo a troca, mas é claro que se você trocar, você melhora ainda mais a classificação energética do imóvel, porque nesse caso aqui, as esquadrias são simples, não são de vidro duplo. Só que ele não sugeriu a troca, provavelmente porque a exposição solar desse imóvel é muito boa. E aqui, nessa última parte, ele também fala do aquecimento das águas do banho, das torneiras, enfim. Nesse caso, existe um esquentador no imóvel, que é a gás natural, e que tem ignição eletrônica. Isso é importante saber também, porque existe sem ser eletrônica. E imagina, você ter que acender com um acendedor antes de tomar seu banho. Ninguém merece, né? No final, ele fala também do sistema de ventilação, das medidas de melhoria e aqui a legenda. Gente, é muito bacana o certificado energético, vale muito a pena ler com cuidado, porque ele é feito também com bastante cuidado. Essas são 5 perguntas que a gente precisa fazer entre diversas perguntas, não é verdade? Então nós escolhemos essas 5 a princípio, espero que a gente tenha ajudado, né, vocês a lembrarem dessas perguntas, né? E caso vocês tenham mais curiosidades, deixa nos comentários. Exatamente. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.